Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Fuspress. Hoje na verdade mais um podcast Resficta. E hoje nós vamos falar de um filme que é um dos meus filmes prediletos, assim, da minha, digamos, existência como, entre muitas aspas, cinéfilo. Não sei se eu posso me caracterizar como alguma coisa, né? Alguma coisa talvez próxima de ser humano, mas eu não sei se posso me caracterizar como cinéfilo. Mas é dos filmes que eu vi, um dos meus favoritos. Mas antes, vamos falar dos próximos sorteios. Vamos ter essa semana 2 sorteios. Semana passada tivemos um, talvez um na próxima, né? Vão ser esses 2 livros, né? O Kazuo Ishiguro, O Gigante Enterrado, vai ser um sorteio para os assinantes do nível mais alto, né? Do Resficta. E este livro lindíssimo, da coleção Nimbus, da Edições Nefelibata, de Albino Forjaz Sampaio, Elogio do Vício, título também genial, vai para os nossos assinantes gerais, né? Os assinantes os outros demais categorias de assinatura. E a gente sempre vai ter então esses sorteios. Pretendo fazer sorteios 3 ou 4 vezes por mês, né? E ainda vamos fazer um livro para os assinantes Resficta, que vai ser o livro de Luiz Nazário, com alguns ensaios dele, 1 ou 2, daquele formato menor, o formato do VOD do Ferro Velho. Mas eu não sei quando vai ficar pronto, porque tá difícil a produção de livros da Rafos. O motivo maior é cansaço físico mesmo, esgotamento físico, que implica até em tive que correr em pronto-socorro por problemas de saúde por conta, né, do fechamento dos livros. Então, isso atrasa um pouco, né? Então, peço desculpas, mas ainda esse ano sai. Enfim, o filme que a gente vai comentar hoje é Rashomon. Essa edição da Criterion é sensacional, eu recomendo a todos que puderem. É difícil de adquirir, eu sei, é caro, mas quem puder adquirir, adquira. Essa capa aqui é de Kent Williams, um quadrinista bastante célebre nos anos 80, né? O Kent Williams, ele trabalhou, por exemplo, na HQ Blood, né? Uma HQ, acho que ele fez tudo, história. É uma HQ que foi lançada no Brasil pela Pipoca Nanquim. É uma boa HQ, assim, não é brilhante, mas os desenhos são excepcionais. E ele também fez, digamos, um projeto muito interessante, né? Ele era como o George Pratt, J.J. Mulch, o próprio, que eu acho que é o mais célebre, provavelmente o melhor, no sentido assim, de mais versátil, que é o Bill Sienkiewicz, né? Eles surgiram nessa época como pintores que trabalhavam com aquarela, com óleo, com outras técnicas, fotomontagem, no caso do Dave McKean também, também surgiu nessa época, né? E eram artistas bem interessantes que, com a padronização muito grande do quadrinho das grandes editoras, eles foram cada vez mais tornando independentes e alguns saíram dos quadrinhos, que é o caso do Kent Williams. Ele chegou a fazer um Wolverine, é o Wolverine Destrutor, chama Fusão, uma excelente HQ dos anos 80. É incrível aquilo ter sido lançado pela Marvel, mas aí ele acabou deixando o mercado e agora está trabalhando como ilustrador. Já fez 2 ou 3 capas da Criterion, né? Essa aqui eu acho que é a melhor, né? E incrível essa ilustração, né? Ela praticamente sumariza o filme. E Rashomon é, como eu falei, um dos meus filmes preferidos e é o filme que mais trabalha um aspecto muito interessante que é a ambivalência da verdade, a impossibilidade de você situar a verdade, mesmo que você tenha evidências dessa verdade. Como que eu vou dizer assim? Um acontecimento, através do ponto de vista do Rashomon, é como se esse acontecimento você conseguisse reproduzir os passos até ele, mas você não consegue reproduzir o que ele é realmente, a performance desse ato. Então é muito interessante porque a história narra, né, trata de um crime acontecido no bosque, né, num bosque qualquer, envolvendo uma mulher nobre, né, enfim, uma mulher que faz parte da nobreza, um marido dela, um samurai, um nobre também, né,
e um bandido de rua, um salteador de estrada. Você sabe os elementos, né? Tem os personagens, você sabe onde aconteceu e você sabe as consequências, que é a morte do nobre, do samurai. Ele foi morto. Mas você não consegue, com esses elementos todos, simples até, né? Você não consegue, digamos assim, reestruturar a cena, porque entram em jogo diferentes formas, diferentes pontos de vista, diferentes formas de reinterpretação da realidade que vão, digamos assim, degradando aquele aspecto que parecia ser tão direto, tão evidente do tecido do real, né? Essa narrativa, vou falar um pouco mais da construção dela e da origem. Ela é baseada na verdade, o filme de Kurosawa é baseado em dois contos, né, de um escritor japonês, que eu já comentei aqui, que é Ryonosuke Akutagawa. Essa aqui é a edição da Masao Ono. É uma das edições mais lindas que eu já vi desses contos. E aqui tem um conto, que é o Cristo de Nanquim, que é sensacional também. E é uma grande influência da Rafos em vários sentidos, o formato. E Masao Ono, um dos grandes designers de livro do Brasil. Mas assim, antes de falar, né, da origem da trama, que é bem interessante também, a, a ideia central do filme criou um efeito, uma ideia de um efeito, o efeito Rashomon. O que é o efeito Rashomon? Isso é muito tratado até em termos jurídicos, que é justamente isso, é você tendo os elementos da cena de um crime ou de um acontecimento qualquer que envolve, né, jurisprudência, você não conseguir digamos assim, um consenso entre as testemunhas, entre as partes envolvidas, sempre tem uma clivagem, você nunca sabe exatamente quem tem a razão, quem está correto ali e o que realmente aconteceu. E isso é muito interessante porque, embora esse filme aqui seja de 1950, não é? Um filme tão radical assim. Depois eu vou falar mais um pouco do filme, que, como eu falei, é sensacional, é um dos filmes, um dos 5 melhores filmes que eu vi na minha vida, com certeza é esse. Embora você consiga, digamos assim, restaurar alguns elementos da realidade, como eu disse, né? É tudo determinado, existe todas ali, as peças estão ali diante do juiz, dos jurados, né? E dos investigadores, no caso, né, que estão fazendo a reconstituição do crime para achar o culpado. Ainda assim, todos os detalhes parecem passam um pouco despercebidos, né? E essa ideia, que não é a ideia central do filme, isso que é interessante. A ideia central do filme é falar do declínio moral do Japão após a guerra, a humilhação da guerra, da derrota, e também da própria instituição do regime que levou a essa derrota, né? É uma visão crítica disso, né? Desse regime genocida, desse regime assassino, né? Tanto da própria população, do próprio povo, quanto dos povos que foram, dos países que sofreram ocupação, né? Mas voltemos então às origens. As origens do filme são, na verdade, embora se chame Rashomon, é uma fusão de dois contos, que estão aqui, aliás, né, nessa coletânea da Masao Ono. O primeiro conto é o Rashomon e o segundo conto é Dentro do Bosque, né? Na visão do Akutagawa, o Ryonosuke Akutagawa é um escritor, como eu falei, já tem vídeo dele aqui, é um escritor sensacional. Ele tem uma influência ampla, ele era um escritor decadentista, ele tinha bastante influência ocidental, cometeu suicídio muito jovem, mas produziu bastante material, né, principalmente contos. E a obra dele é muito sólida, tanto no Japão, tanto que foi adaptada aqui pelo Kurosawa, também no início de carreira, né? Ele tinha acabado de deixar a Toho e ele trabalhou muito tempo com o Ishiro Honda, né? Mas ele estava no início de carreira. Mas mesmo assim, né? Filme e tal. Então o
Akutagawa ele tem muita influência, ele tem muito peso. Ele tem uma posição singular, porque ele era um autor bastante ocidentalizado, né? Ele lembra um pouco a posição do Mishima, né? O Mishima é um autor com muita influência ocidental, que era não exatamente mal visto, mas era meio estranho, né? Para muitos autores até contemporâneos, né, deles, tanto do Akutagawa quanto do Mishima. E esses dois contos, eles tratam de temas bastante, não digo opostos, mas não exatamente da mesma perspectiva. O Rashomon, e Rashomon é importante falar sobre o que é o Rashomon. O Rashomon é uma espécie de porta, né? Aquelas, na verdade, uma espécie de monumento, uma espécie de templo, mas eles chamam de porta, né? De gate, para a antiga capital de Kyoto. Foi construída no século 7, 8 e da nossa era, né? E esse local, ele durante muitos anos, teve uma certa importância até, acho que religiosa, inclusive, mas depois ele entrou em estado de abandono e decrepitude, que lá pelo século XI, quando se passa tanto o conto quanto o filme, ele se transformou numa espécie de local muito mal visto, que só dava bandido, salteador. Lendas surgiram que ali havia demônios, era habitação de demônios, aqueles demônios que mudavam de forma, perdiam o rosto, que é muito usual também nas mitologias nipônicas, né? E era um lugar tão mal alvitre, né? Que era uma espécie de local para descarte de cadáveres, assim, a máfia, os bandidos, os salteadores locais assassinavam alguém para roubar, por exemplo, e jogavam o corpo ali. Então era cheio de cadáveres. Isso aparece no conto, aliás, é o ponto central do conto, e isso aparece também um pouco no filme, não tanto. O conto é bastante grotesco, bastante feroz, assim, estilo Akutagawa. Akutagawa é um escritor que é sensacional. Ele não tem muito, digamos assim, como todo bom decadentista, ele tem um pendor forte ou grotesco, né? E ele capricha nesse conto. Então o cara vai atrás de um cadáver, o cadáver se mexe, enfim, tem uma série de. Ele está juncado de cadáveres, né? Não é um ou outro, é um monte que os salteadores jogam ali. Mas de qualquer maneira, tanto no conto quanto no filme, a Rashomon, que nem existe mais, hoje em dia é só uma pedra, assim, né? Que indica que ali existiu, que você encontra em Kyoto e acho que tem uma outra cidade também, né? Rashomon é o sinal da decadência, é a maneira como você entende que aquele lugar está podre, né? Não tem mais condições de você ter uma sociedade organizada, tendo um local como Rashomon, como, digamos assim, referência espacial. Então é um conto bastante tétrico nesse ponto, grotesco, como eu falei, e que trata da decadência daquela época, projetada, né, retroativamente na própria existência individualmente na existência da Akutagawa, que logo cometeria suicídio, e coletivamente naquele Japão que se ocidentalizava rapidamente. E essa ocidentalização é que traria ditadura, fascismo e outras coisas más, né? No filme, o foco é um pouco diferente. E é muito interessante a sutileza dessa troca de universos do livro do conto para o filme. No filme, Rashomon mais ou menos simboliza o declínio moral depois da guerra. Como eu falei, não é apenas a derrota, que já é terrível, né? Ainda mais considerando o bombardeio nuclear, né, das cidades japonesas. É também a percepção da própria desumanidade do regime imperial militarista, né, que era vigente no Japão desde os anos 30 e que provocou a guerra, de certa forma, né, com o bombardeio de Pearl Harbor. Então, essa percepção é encarnada nesse templo. Então, é uma espécie de templo, né, nesse portal. Então, no livro, enquanto que no livro você tem um personagem, né, que vai saquear os corpos lá do Rashomon, aqui no... Acho que é um personagem, nem lembro, mas é um personagem, né?
No filme você tem três, são personagens tipo, né? Personagens tipo como de uma obra expressionista. Então você tem o lenhador, que é o grande personagem do, do Kurosawa, né? Que faz. Ele é o chefe dos samurais. Eu sempre esqueço o nome dele. Ele é o chefe dos samurais é o Takashi Shimura. Ele é o chefe dos samurais, dos Sete Samurais. E ele faz o personagem principal do Ikiru, que é um filme que também junto com Rashomon, tá pau a pau, entre os cinco melhores filmes que eu já vi. Talvez o Ikiru tenha um pouquinho mais de vantagem, embora seja difícil. E ele é o personagem principal do Ikiru. E Toshiro Mifune faz o salteador que mata o samurai, né? Então ele participa pelas memórias, porque eles vão conversando. Na verdade, como eu falei, são três personagens: um lenhador, que é o Takashi Shimura, um sacerdote, que é o Minoru Chiaki, e um camponês, que é o Shishiro Ueda. Todos eram usuais nos Sete Samurais, em outros filmes do Descaden, né, em outros filmes do Kurosawa. E, enfim, esses personagens, então, eles discutem a respeito do crime. E o lenhador, ele testemunhou o crime. Só que ele não dá o testemunho dele, ou não dá o testemunho dele do que ele realmente viu, né? Por medo de uma série de repressões sociais. Ele é pobre, uma coisa que envolve rico, né? E isso é interessante porque, ou seja, o Kurosawa ele pegou um conto de 5 páginas, eu acho, do bastante grotesco, né, intenso do Akutagawa, e ele transformou num filme mesclado com Dentro de um Bosque, que no caso do conto original é mais experimental ainda que o próprio Rashomon. Dentro do Bosque são testemunhos, ó. Ó, o lenhador aqui, o depoimento do lenhador ao inquérito, né, pelo juiz de instrução. Aí tem depoimentos, tem pouquíssimas páginas, então que 10 páginas, né? Tem uma confissão do bandido, eu acho, e tem um depoimento do médium, na verdade é uma espécie de xamã, né? Incorporando o espírito do falecido, que também dá um testemunho não muito confiável. Então ele quebra a estrutura, não tem uma estrutura, são testemunhos que vão se confrontando no conto e nunca se resolvem, né? E o Kurosawa, ele faz isso de uma forma brilhante no filme, que é quase como se fossem pequenos contos, né? De tanto que esses testemunhos variam. Das consequências, da essência, do conflito que coloca os personagens em jogo. É sensacional, assim, né? Mas talvez um lapso de otimismo ali, porque, como eu disse, a obra do Akutagawa é muito feroz, então, não é naquele clima terrível da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra, tinha 5 anos, tinha passado a Segunda Guerra, né, em 1950, talvez o Kurosawa, não, vamos fazer um final um pouquinho mais positivo, com um pouquinho mais de esperança, porque o Akutagawa não te dá nenhuma. E aí, de certa forma, o lenhador ele sabe a verdade, mas ele não fala. Né? Não vou contar aqui o que significa, né, o final disso, mas é sensacional. Humanisticamente, é um final lindo. Né? Que, mais ou menos, como eu falei, se transforma numa espécie de anti-Akutagawa. Né? É interessante como, no conflito aqui entre a obra literária e a obra cinematográfica, as duas se chocando porque são dois criadores muito que dominam muito os recursos narrativos dos seus campos, o resultado é quase como uma tese e uma antítese. É quase uma dialética muito complexa, que essa edição, que eu falei que é sensacional, ela soube resolver bem, porque aqui vem os contos também. Né? Então a pessoa assiste o filme e lê os contos no caderninho aqui, que é minúsculo, lá no banheiro, leva na mochila, em qualquer lugar. Então é mais ou menos isso que eu tinha para comentar desse filme sensacional, que é o Rashomon, não é? De um dos grandes diretores do século, da história do cinema, né? De todos os séculos, enquanto existia cinema, que é Akira Kurosawa, como eu disse, entre os
5 melhores, quase entram dois dele, entre os 5 melhores filmes que eu vi na minha vida. Mas esse filme aqui é muito especial porque ele trata da desumanização, de como o ser humano perdeu a sua própria essência humana através justamente dessa impossibilidade de conseguir um acordo a respeito daquilo que você, muitas vezes, no caso aqui a gente está falando de jurisprudência, daquilo que as pessoas viram, daquilo que as pessoas testemunharam, por medo, por covardia, por interesse, por vontade de criar uma narrativa na qual você é o herói, você é a pessoa mais importante. Por todos esses motivos, as pessoas mentem e, digamos assim, obliteram a verdade, criando narrativas mais tranquilas, né? Nas quais essas pessoas podem ser os heróis. Então é isso, vou ficando por aqui, breves sorteios. Um abraço a todos e até a próxima.